E a gente abre o programa de hoje com uma notícia em destaque no site revistaoeste.com. A defesa de Débora dos Santos pediu ao Supremo Tribunal Federal que conceda prisão domiciliar à cabeleireira de 38 anos, presa por causa do 8 de janeiro. Os advogados Hélio Júnior e Taniele Telles citaram uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes que concedeu benefício a detentas. Mendes acolheu um habeas corpus apresentado pela defesa da mãe de uma criança de 4 anos, presa preventivamente por tráfico com 5 gramas de crack. Ao avaliar o caso, o ministro entendeu que a quantidade de droga era ínfima e não estaria ao alcance da criança. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, a gente exibia na tela enquanto eu trazia a notícia, a reportagem em destaque no site revistaoeste.com. A gente, claro, tem acompanhado de perto o caso da Débora dos Santos, ela que é natural aqui de Paulínia, interior de São Paulo, mãe de 2 crianças e segue presa desde março de 2023. E a gente traz, claro, a notícia de que a defesa da cabeleireira quer que a lei seja cumprida também no caso da Débora dos Santos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Silvio, boa noite à nossa audiência. Paula, é exatamente isso que você disse. Nós não estamos pedindo nada a mais, nada a menos para a Débora, para os presos políticos do Brasil, sequer para o Brasil. Nós estamos apenas pedindo há quantos anos, aqui no Oeste Sem Filtro, na revista Oeste, que a Constituição seja respeitada. Só isso. Que as leis, que elas continuem sendo respeitadas e aplicadas como elas estão escritas para os 2 lados do espectro político ideológico. O problema é que, além da nossa Constituição não ser respeitada para um lado, apenas para o lado direito desse espectro, novas leis são inventadas e não são leis que são discutidas e passadas e votadas no nosso Congresso, através do braço legislativo da nossa República, mas são leis que aparecem através de canetadas inconstitucionais de ministros como Alexandre de Moraes e Barroso e toda a turma. Então, Paula, é só isso que a gente pede, que a gente insiste, que as leis sejam aplicadas para todos, porque no Brasil alguns estão acima das leis, nós sabemos muito bem, os corruptos, os condenados favoritos de alguns tribunais, a todos aqueles que cometeram crimes gravíssimos de corrupção, colarinho branco, esses todos estão acima das leis. E do outro lado, pessoas como a Débora, elas estão abaixo das leis. As leis sequer cobrem essas pessoas porque elas são simplesmente ignoradas. Repito, Paula, nós não estamos pedindo uma nova Constituição, nós não estamos pedindo favores para esses presos políticos, nós estamos pedindo apenas que a Constituição seja respeitada. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, vale lembrar que esse pedido da defesa não é o primeiro, até porque há uma decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal decidindo no sentido da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no caso de mulheres mães de crianças menores de 12 anos. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, na semana passada, determinou a realização de mutirões para garantir exatamente o cumprimento dessa decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que assegurou essa substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar. O caso da Débora dos Santos, que não tem um, mas tem 2 filhos, um de 6 e um de 9 anos. Boa noite, Paula, Ana, Cauti, boa noite para quem nos acompanha. Pois bem, esse resumo que você traz já seria suficiente. Há jurisprudência, ou seja, há outros casos no passado de mulheres beneficiadas com o direito de cumprir a pena nas suas casas, porque são mães de crianças muito pequenas, crianças em idade escolar, crianças que precisam da presença materna ao lado, mas a Débora não. Ela vive um drama,
ela vive um drama capaz de comover o judiciário em vários países do mundo, capaz de comover talvez o Ministério Público, a figura do parquê, o agente acusatório, que no Brasil não é bem o agente acusatório, mas chancelador nos últimos tempos de decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive decisões monocráticas que partem da vara do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem uma vara particular que, em grande parte, é tomada pelos presos do 8 de janeiro, presos à tornozeleira ou atrás de grades, de celas, de um muro de concreto, como é o caso dessa mulher. Paula, vamos lembrar aqui que talvez o corrupto que tem mais tempo de pena a cumprir, ou tinha mais tempo de pena a cumprir na história do Brasil desde a redemocratização, chamado Sérgio Cabral, hoje posta vídeos fitness, na academia, na praia, bebendo uma caipirinha, no bar, ele está livre. E a mulher dele foi libertada justamente porque crianças estavam do lado de fora da cadeia. Mas no caso do 8 de janeiro, a crueldade impera. E qual foi o crime da Débora que faz com que ela não seja enquadrada em nenhum tipo de gaveta de jurisprudência do judiciário brasileiro? O fato dela estar armada com um batom. Onde já se viu uma mulher estar com um batom e escrever numa estátua de pedra a frase debochada do ministro Luiz Roberto Barroso contra o espectro político da direita: perdeu, mané, não amola. Pois bem, a mancha de batom saiu no dia seguinte com um esfregão, com um pouco de detergente. Mas a mancha na história do judiciário brasileiro, que este caso de crueldade, de falta de misericórdia, esse caso, essa mancha, já é indelével na história do Supremo Tribunal Federal.